Quando elas dão esmola no centro, elas estão financiando o tráfico de drogas. Proíbe essas moradias improvisadas, não? Barracas, colchões, e não serem abandonadas nas ruas, e isso ainda ser propagado como se fosse direitos humanos. Oi, pessoal. Hoje nós vamos abordar um tema delicado e polêmico, que é a situação dos moradores de rua em Curitiba. Você sabia que, segundo dados recentes, a cidade possui mais de 4.000 pessoas em situação de rua? Mas de onde vêm essas pessoas? O que está sendo feito para ajudá-las? E quais são as diferentes visões sobre como lidar com essa questão? Fica com a gente até o final, porque nós vamos trazer dados atualizados e mostrar diferentes perspectivas sobre esse assunto. Vem! Agora nós estamos aqui no centro de Curitiba, onde a gente sabe que é realmente bem mais frequente, né? Pessoas em situação de rua. Então, obviamente que a gente ia gravar esse vídeo começando por aqui para vocês. Aqui em frente ao Shopping Estação, essa aqui é a Praça Eufrásio Correia. E deixa eu contar aqui para vocês, de acordo com um estudo aí do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, gente, que foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais em março de 2025, Curitiba registrou simplesmente 4.209 pessoas em situação de rua, sendo a 9ª capital do país com o maior número de pessoas aí nessa condição. Não ganhamos esse título, né? Que bom, mas é bem alarmante. Então esse número representa um aumento de 13,47% em relação a dezembro de 2023. Quando havia 3.740 pessoas em situação de rua aqui na cidade. E, gente, os motivos que levam essas pessoas às ruas são diversos, como a gente sabe. Desemprego, problemas de saúde mental, dependência química, entre outros. A pandemia, né, que agravou bastante essa situação aí, aumentando o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui em Curitiba, nós temos a FAS, que é a Fundação de Assistência Social, muito presente. Inclusive agora, nessas temperaturas aí de inverno que a gente passou, menos 5 graus, gente, vocês têm noção? O que seriam dessas pessoas, né? Se não fosse esse trabalho maravilhoso que a FAS faz. Foram mais de 1.500 pessoas, na verdade 1.590 acolhidas nesse período. Nas noites aí mais amenas, foram 1.400 pessoas. Gente, vocês têm ideia? Em uma noite chegou a registrar 154 protocolos abertos para acolher essas pessoas. A Fundação aí de Assistência Social, ela é responsável por coordenar e implementar todas essas políticas de assistência social aqui em Curitiba. Ela oferece diversos serviços para a população em situação de rua, como os centros POP, unidades de acolhimento institucional, restaurantes populares e o consultório de rua. Mas isso a gente vai lá, porque eu vou fazer um tour por esse lugar para vocês. Vocês vão entrar comigo e ver como realmente é essa vivência. Mas eu já quero te adiantar que esses serviços aí visam fornecer abrigo, alimentação, atendimento médico, inclusive apoio para a reintegração social, não só tirar da rua, é muito mais profundo. Então a gente vai gravar esse vídeo em 3 etapas, vários dias, porque é um vídeo que a gente está fazendo com muito carinho, muito trabalho, esforço e dedicação, para a gente entender realmente o que está acontecendo com a cidade e para que a gente comece a perceber o que realmente está sendo feito ou se Curitiba está abandonada para o caos e para essa situação. Tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque aqui você vai saber tudo. Além da FAS, nesse vídeo, nós vamos entrevistar alguém que eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir a visão dele, que é o vereador Éder Borges, que ele propõe medidas aí mais rígidas para lidar com a população em situação de rua. Então ele apresentou projetos que sugerem a internação compulsória de pessoas em situação de rua, em alguns casos específicos, e a proibição de abrigos improvisados em vias públicas. Essas propostas, elas geram debates intensos na Câmara, vocês já sabem por quê, e entre a população. Então o que a gente entende é que aí nós teremos 2 propostas, 2 abordagens talvez distintas, uma da FAS e uma do deputado.
Uma focada na assistência e na reintegração social e outra que propõe medidas mais coercitivas. Só que talvez você se surpreenda bastante com esse vídeo e entenda que não é bem assim. Essa daqui é a van, né, de que eles acolhem as pessoas em situação de rua. E daí a gente entra aqui, e bem aqui já tem um planejamento dos cursos que eles oferecem no mês inteiro. Já está todo programado, palestra, rodas de conversa, confecção de artesanato, dinâmica de musicalização, tem tudo, é tudo muito bem organizado. Inclusive, ó, festas folclóricas, arte de brincar, jogos, muita coisa. Então, os funcionários daqui que eles têm mais aptidão, eles vão dando essas palestras e cursos. Aí a gente entra aqui, tem a parte da recepção ali, do acolhimento. Então aqui, ó, eles têm um guarda-volumes, que eles guardam as coisas, que eles trazem. E ela estava me falando, além daqui do posto da guarda municipal, enfim, ela estava me falando que aqui eles têm uma possibilidade de trabalho. Tem várias coisas que eles podem fazer durante o dia aqui, que no caso, aqui funciona para 50 vagas de manhã, 50 vagas à tarde. Tem atividades diversificadas, inclusive tem até encaminhamento para o trabalho. Então, se, por exemplo, a pessoa quer trabalhar, ela vem, faz o registro, tudo bonitinho ali, e eles fazem esse contato, inclusive com entrevistas online para a pessoa conseguir esse trabalho. Se ela vem bem, né, de saúde e tudo mais, e já é o próximo passo, eles conseguem. E conseguindo a vaga, ela estava me falando que eles inclusive têm acesso a um hotel para passar a noite. Ou se conseguir depois alugar o seu próprio canto, tudo bem, mas se não, eles têm ainda esse recurso. Não é que a pessoa, eu quero dormir e vai lá, tem um outro lugar próprio para isso, que são as casas de acolhimento. Mas para quem conseguiu o trabalho, eles têm também esse hotel. Gente, eu tô assim, é tanta informação que elas estão me falando, que eu tô assim, chocada, apaixonada pela estrutura. Só que a dificuldade é que é um serviço que não tem como eles simplesmente fazerem para todo mundo. Se fosse um número menor de pessoas que estivessem passando por essa situação, eles têm uma estrutura grandiosa para resolver, mas com o aumento crescente da quantidade de moradores, né, de rua, em situação de rua, fica complicado para eles darem conta, mas mesmo assim eles se esforçam absurdamente. É linda a estrutura que eles têm aqui. E daí de manhã 50 vagas, realizam as atividades, mais 50 à tarde. E aqui tem todo o horário. Aí aqui já é um refeitório, ó, tudo bonitinho. Aqui, ó, eles fazem o café da manhã, o almoço e o café da tarde. E aí o jantar já seria na casa de passagem. Ou no hotel social, né, no caso. Ó, vocês observam hoje que está mais vazio porque eles estão para uma atividade, que como eu falei para vocês, né, eles sempre fazem atividades. E aí nessas atividades hoje é do meio ambiente, então eles estão visitando o zoológico. E daí elas estavam me explicando que, por exemplo, quando você chega aqui, alguns querem apenas, por exemplo, fazer um documento, ou então falar com o assistente social, ou ouvir a palestra e já quer ir embora, e eles abrem mais vagas, entendeu? Então são 50, mas saíram 10, eles já acolhem mais 10. Aí aqui eles também têm do outro lado ali consultórios, que aí atende médico, dentista, enfermeiro e psicólogo. E aqui eles têm um espaço para atividades em geral, então quem não foi para o passeio aí pode ficar aqui, tá assistindo atividades mais educativas, enfim. E ali também tem uma biblioteca que eles estão construindo. Aqui para fazer RG, essas coisas, para eles não precisarem sair daqui para ir fazer. Aqui eles também estão pretendendo colocar um cartório. Então é toda uma estrutura, inclusive aqui tem vagas que eles botam para trabalho. Fora a parceria deles com o Cine. Estou com a Vanderleia, ela é servidora aqui da FAES, e aí eu vou fazer as perguntas para ela para que a gente entenda realmente como que funciona. Porque, Vanderleia, nos últimos anos aí a gente tem observado um aumento muito significativo do número de pessoas em situação de rua aqui em Curitiba, né? Então a gente queria saber quais são os principais fatores assim que a FAES identifica
como os causadores desse crescimento, aí, especialmente no período pós-pandemia. Nós consideramos, identificamos vários fatores, né, que permeiam essa complexidade e esse contexto dentro do cenário, né. Lembrando que não é, né, só uma realidade de Curitiba, mas sim de grandes capitais, né, e até mundial. Depois da pandemia, observamos um aumento, né, que vem sendo gradativo e um agravamento das situações de vulnerabilidade. Tem várias questões que podem ser colocadas, tanto no aspecto social, familiar, em relação ao mundo do trabalho, né, as questões relacionadas, né, ao acesso, à permanência no mercado de trabalho, considerado também, isso não exatamente na mesma ordem, mas a questão do grande aumento do uso de substâncias psicoativas, a questão do alcoolismo, a vulnerabilidade, ela é caracterizada por uma série de fatores. O agravamento dessas situações, progressivamente, da vulnerabilidade desta pessoa, enquanto dentro das suas capacidades, habilidades, autonomia de se autogerir e de se relacionar. Então, a fragilidade e o rompimento dos vínculos, isso acaba sendo também uma consequência, que permeia entre as questões relacionadas ao trabalho, né, a questão de estar no mercado de trabalho, a questão da saúde mental também tem se apresentado, tem aumentado inclusive em relação às mulheres, né, nós podemos observar o aumento progressivo, claro que não na mesma proporção dos homens, né, mas um aumento progressivo das mulheres que está muito relacionado à questão de saúde mental, né, da questão do uso de substâncias psicoativas, de álcool, drogas, e isso realmente vem agravando, não só na questão quantitativa do volume de pessoas que circulam, né, pelas ruas e que estão em situação de rua, mas também a complexidade. Sabemos aqui que a FAIS, ela oferece diversos serviços, como os centros POPs e também as unidades de acolhimento. Então, como que esses serviços eles estão sendo adaptados ou, de repente, ampliados para atender essa crescente demanda? E quais são os principais desafios que vocês enfrentam aí nesse processo? Falando de Fundação de Ação Social, nós temos os centros POP, né, onde eles vão fazer diversas atividades, atendimentos, orientações. São 3 centros POPs que Curitiba tem, né, tem hoje, que é uma unidade de referência para atendimento à população de situação de rua. É um serviço tipificado. O que significa isso? É um serviço que ele é normatizado na política de assistência social. Ele é de prerrogativa exclusiva governamental, então os serviços no Centro POP, ele não pode ser desenvolvido por uma organização da sociedade civil. Ele é uma atribuição igual CRAS e CREAS, né, que é atribuição do poder público. Então nós temos essas unidades em que eles têm as ofertas, né, de orientações, de encaminhamento, atividades socioeducativas, né, encaminhamentos para outras políticas, orientações, palestras, em tudo. Nós temos um diferencial, né, que é este modelo que nós estamos aqui, que é o Centro Intersetorial. Ele é um modelo que ele foi pensado, então esse é o primeiro, né, a primeira implantação, o primeiro projeto, plano de governo nessa nova gestão, a implantação de mais outros 2 centros neste modelo, no município de Curitiba, e o diferencial é que ele compõe as políticas públicas, então ele tem um referenciamento, além da assistência social, então nós temos aqui um centro POP, mas nós temos aqui, né, um posto, né, uma unidade de atendimento que profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, profissionais que são da Secretaria de Desenvolvimento Humano, onde está a política sobre drogas, nós temos a referência da política do trabalho, que fazem, e dentre outras, atendem esta população naquela diversidade e complexidade que ela precisa, que é disso que a gente está falando. Então, aqui ela tem esta possibilidade, essa população, esses usuários têm essa possibilidade em ser atendido nas ofertas, no serviço, né, programas, projetos, avaliação, encaminhamento para benefícios sociais, né, enfim, da política da assistência social, mas também ser atendido pelas outras políticas setoriais, né, que possam orientá-las, encaminhá-las para atendimentos e outros acessos. Temos também as unidades que são de acolhimento provisório, que são as casas de passagem. Nós temos 4 casas de passagem que ofertam para essa população pernoite. Elas vão ter acesso a banho, a alimentação, o pernoite, o café da manhã, e ela tem o dia, né, para que ela possa utilizar o serviço do Centro POP ou desenvolver outra atividade, né, enfim. Nós temos também as unidades de acolhimento institucional, tá? Aí nós temos as próprias e nós temos as parceiras com organizações da sociedade civil, que é para aquele usuário que está numa condição de maior vulnerabilidade, aquele que está com uma condição de menor condições de autonomia e precisa de um atendimento
atendimento integral. Porque daí, nesses acolhimentos institucionais, eles ficam por mais tempo, né, em um atendimento onde é 24 horas. É como se estivesse internado? Não é a palavra internado, que internado ele está relacionado à saúde, ele está acolhido. Tá? Porque é na política da assistência social. E internação é no âmbito da política de saúde. Ele fica num ambiente de atendimento, né, o tempo todo, onde ele tem alimentação, onde ele vai ter acesso à orientação, ele vai ser encaminhado para outros serviços, ele vai participar de atividades dentro da unidade. É como se fosse a casa e a família dele naquele período da vida dele. Sim. Esse público é um público que aceita ficar nessas unidades, porque dentro dessas unidades tem a questão da dinâmica do acolhimento, o horário, uma organização. E muitos não aceitam porque realmente aquela forma de organização não tá para ele naquele momento. Para ele ainda não dá. Então a gente vai para e passo para ir buscando. E fora aqueles que, com o atendimento, a gente tem casos assim também, que é aqueles que conseguem responder às ofertas, seja da assistência social, um tratamento da saúde, né, um tratamento da política de drogas para desintoxicação, e ele consegue estar superando isso, um tratamento, né, em relação à questão do alcoolismo. Existem, porque tem alguns que passam por um período, e eles conseguem se rever retornando, né, as suas capacidades, habilidades, né, a sua importância enquanto pessoa, ser humano. E então existem casos de sucessos, assim como existem casos crônicos, né, que realmente é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha. Nenhuma política setorial resolve sozinha a demanda da população em situação de rua, porque é extremamente complexa. Que hoje nós falamos assim, nós podemos ter uma oferta dentro da política da assistência social, mas se eu tenho um usuário, né, uma pessoa, a gente fala que o usuário para assistência social é o público que a gente atende, sim, sabe? Mas então assim, né, se uma pessoa que está em situação de rua, né, para ficar mais claro, se uma pessoa que está em situação de rua, ela está numa condição, seja psicológica, ou seja de dependência química, seja de saúde mental, se ela está numa situação crônica, não é os serviços da assistência social, por mais que a gente oferte, que vai conseguir alcançar realmente um patamar onde desenvolva a possibilidade daquela pessoa pensar em ressignificar sua vida, quando está em dias muito frios. A gente tem uma referência aí de 8 graus, com dados da saúde, informação da saúde, com 8 graus menos, com risco de hipotermia. E a gente está falando de uma capital, que é uma das, se não mais frias do país. Curitiba, eu sempre digo assim, Curitiba o inverno chega antes e vai embora depois. Verdade. E quando resolve fazer frio, é frio de verdade. E nós temos pessoas em situação de rua. Neste momento, quando a gente fala que a gente vai intensificar o nosso serviço de abordagem social, que vai tentar fazer esse convencimento para que ela venha para um abrigo, naquele momento a gente está trabalhando com a preservação da vida. Eles têm que querer, eles têm que aceitar. Nenhum momento Não, nada é compulsório. Nada é obrigado. A não ser que a pessoa, aí tem regras específicas que a lei permite que a pessoa apresente risco para si mesmo e risco para o outro. Ela não é judicialmente imputada como incapaz, ela é livre para dizer não, inclusive. Então, isso que muita gente não entende, né? Que acha que a FAS tem que ir lá, resolver, retirar. Não, a gente vai conversar. As nossas equipes fazem um trabalho de excelência, sim. Tanto quem está na abordagem, quanto quem está nas unidades atendendo. Não é só o pessoal que está na rua. Pois é. Né? Não é só o pessoal que está lá com o colete e nas vans, que faz um trabalho de excelência. São incríveis, porque eles acreditam naquela pessoa, eles realmente vão, né, para conversar com eles, para buscar um convencimento de sair daquela situação. Então tem toda essa prerrogativa, mas também aquelas equipes que estão nas unidades, que é para onde essas pessoas, quando colocam lá dentro da van, vão levar. Mas também quando a gente leva com a UPA, né, quando o consultório na rua vem, né, para fazer o atendimento e a gente trabalha nessas articulações. Esse é um grande desafio, porque a demanda é gigante para todos, a demanda ela é extremamente complexa e nós temos numa sociedade uma série de situações, né, mas a gente sabe que a população em situação de rua é sim um grande desafio, né, para todos. Quando essa população está nas ruas, independente da condição, a origem, de onde ela veio, onde ela está, para onde ela vai, o que causou aquilo, o que ela faz na rua, é um ser humano que está ali. E é um olhar, né, e uma responsabilidade, sim, de toda uma sociedade. Ótimo. Então, em relação às políticas públicas relacionadas a toda essa questão, como que a FAS avalia a eficácia dessas políticas públicas atuais? Quais são as estratégias
que estão sendo aí consideradas para enfrentar esse desafio de forma mais abrangente, mas ao mesmo tempo mais sustentável? Cada pessoa que está na rua tem uma história. Cada pessoa tem a sua origem, tem a sua história de vida, né? Tem o seu modelo mental que foi sendo constituído. Nós temos. E aqui a gente precisa se despir de conceitos e preconceitos. Preciso olhar essa complexidade como um todo, e nós temos coisas muito sérias a serem consideradas para toda a sociedade, e não só para Curitiba, não só as grandes metrópoles, né, as grandes cidades. E cabe aqui também uma observação. Nós identificamos nos últimos anos um aumento muito grande de pessoas que vieram de fora, que não são originalmente de Curitiba. Sim. Pessoas que vieram para Curitiba sem ter realmente nenhuma estrutura prévia, sem ter nenhuma... ou veio, né, com o entendimento de que Curitiba teria isso ou teria aquilo. Curitiba se esforça, Curitiba se empenha, Curitiba tem esse compromisso. E o direito de ir e vir do cidadão, isso é posto, né, isso deve ser garantido. O que nos preocupa muito é o que motiva essas pessoas virem para Curitiba. E aí a gente faz alguns estudos, e o que a gente identifica é que a necessidade que tem das cidades, dos municípios, dos estados, terem as ofertas para uma população que está nesta situação. Hoje a gente identifica a fragilidade de estrutura de ofertas de serviços nos municípios. Essas pessoas transitam, migram para onde elas entendem que elas têm, né, uma possibilidade naquela condição que ela está ainda, mesmo ainda vindo sem nenhuma estrutura, mas eu não tenho condição, eu não tenho emprego, mas Curitiba ainda tem. E isso realmente acaba dificultando e agravando a situação, não só da pessoa, mas das ofertas que o poder público também tem. Muitos deles nasceram e cresceram numa outra terra, numa outra cidade, num outro estado. Outros desafios. Né? Com outros desafios e com outros vínculos também. Curitiba é uma cidade gelada, uma Exato. cidade fria. É preciso também que outros municípios, outros estados estejam também fortalecendo a política da assistência e a política, né, não só da assistência social, mas da política para o atendimento a esta população em situação de rua. De repente até considerar vir aqui, ver o trabalho de vocês, conhecer. Isso acontece bastante. E espelhar, né? Isso acontece bastante. A gente Perfeito. recebe muita visita institucional. Perfeito. Bastante visita. E a gente gosta. Porque assim, né, a gente mostra o que a gente tem, tanto na assistência social, e aí quando vem falar conosco, a gente fala de política de assistência social. É bem isso que a gente deixa bem claro, né? E a gente tem complexidade de situações que ultrapassam a competência e atribuição da política de assistência social. E que a sociedade conheça o todo e não segmentado. Porque quando você conhece o todo, que nem você diz, você olhava isso De fora. É muito diferente quando você conhece o dia a dia, quando você conhece as equipes que estão aqui dentro trabalhando, ou que é uma das unidades, né? Quando você conversa com o usuário, Verdade. você vincula com ele, e aí você conhece a história dele, o momento dele. Somos todos agentes de transformação. Perfeito, perfeito, Wanderleia. Inclusive, eu queria te agradecer muito aqui por essa conversa, porque assim como eu, todos os nossos seguidores, as pessoas de fora que acompanham, as pessoas daqui também, não têm noção do trabalho incrível que vocês fazem, do quanto é grandioso. Então esse pessoal quer dinheiro para quê? Não é para comer. É para o consumo do crack, que é o principal culpado de todo esse caos social. E o jogo eu perdi uma estrutura familiar muito grande, perdi muitos bens, perdi um excelente emprego, cheguei no fundo do poço. Eu definitivamente não tinha condição mais de pagar nem onde eu morava, né? E fui para as ruas.